Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versos de número 20 e 21. Diz assim: Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Ele irá salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus nasceu, graças a Deus por isso. Porém, faz-se necessário uma ressignificação para nós compreendermos a totalidade dessa mensagem. Nós temos conversado sobre alguns aspectos do Natal, nós temos desconstruído algumas peripécias religiosas que nos ensinaram sobre o Natal, e hoje nós vamos pensar mais algumas coisas. Jesus nasceu. Esse nome Jesus, no hebraico e no aramaico, no hebraico aramaico, no grego e na tradução para nossa língua, ele tem a conotação Yeshua, né? Yeshua, e no hebraico a palavra salvar é Yassá, ou Yahá, sei lá, depende da sua linha que você gosta de falar em hebraico, se você fala fluente, né? Então, se nós fôssemos traduzir esse último versículo que nós lemos, o versículo 21, Yeshua Yassá, o seu povo, ou seja, Jesus vai salvar o povo. O propósito de Jesus é salvar o povo, o propósito de Jesus é trazer a salvação. Já no nome dele, na identidade dele estava esse propósito: salvar, libertar o povo do pecado, libertar o povo de toda a opressão. No ano 60 depois de Cristo, essa palavra, libertar o povo de todo o seu pecado, para quem estava ouvindo no ano 60, ali no primeiro século depois de Cristo, tinha uma conotação sociopolítica, porque o povo judeu, na sua história, já vinha sendo oprimido, primeiro pelos babilônicos, depois pelos gregos persas, e agora era oprimido pelo povo romano. Então, quando a mensagem diz assim, o Salvador chegou, o Libertador chegou, trazendo salvação, ecoa no ouvido dos ouvintes do primeiro século, qual que era o sentido? Sociopolítico. Ele vai nos libertar de Roma, ele vai nos libertar da opressão romana, ele vai nos libertar de tudo aquilo que tem nos oprimido, e vai nos dar o poder, e nós vamos assumir o trono. Essa era a conotação dos ouvintes das palavras proféticas contidas também em Isaías. Porém, a salvação ela é integral, queridos, ela não é só sociopolítica, e ela também não é só espiritual, ela é integral. E para nós compreendermos essa salvação integral, faz-se necessário nós pularmos para o capítulo 2 aí do livro de Mateus. Nós vamos ver que Jesus foi visitado primeiramente pelos pastores pobres, do qual eu já abordei nas pregações passadas. Jesus foi visitado primeiramente pelos pastores pobres do campo, ou seja, camponeses, profissão essa que era amaldiçoada pelo povo judeu, ou seja, Jesus foi primeiramente visto pelos amaldiçoados pela sociedade da época. E depois o texto vai dizer que Jesus foi visitado pelos magos. Na sua Bíblia está escrito 3 reis magos? Fake news do Natal. Que 3? Por que todo presépio tem 3 reis magos? Por que todo mundo fala os 3 reis magos? Que 3? Mateus não diz isso, Lucas não diz isso, João não diz isso, Marcos não diz isso, em nenhum lugar tem. Fake news do Natal. Nós não sabemos quantos eram, sabemos que eram mais de 2, porque está no plural.
Podia ser 500. E é interessante, você lê aí no seu texto, você vai, se você pegar o final do capítulo 2, depois dos reis conversarem com Herodes, que Herodes manda chamá-los, eles falam assim, retornaram para sua terra, o versículo 12 aí do capítulo 2, retornaram para sua terra. Que terra? Provavelmente, esses reis magos, eles eram árabes. Eles eram da Arábia, porque era da Arábia que vinha o ouro, a mirra e o incenso da época. E esses magos, eles não eram magos, e na nossa cultura ocidental nós temos a tendência a traduzir magos com magia, e não tem nada a ver. Magos eram aqueles que estudavam as estrelas, eles se orientavam por estudar as estrelas, seriam os astrólogos de hoje. Astrônomos. Astrólogo não, desculpa aí, não é astrólogo, é astrônomo. Então, eles eram cientistas, os estudiosos da época. E eles vieram, provavelmente da Arábia, procurando o Salvador dos judeus, aquele que traria a salvação. O que um árabe tem a ver com o Nazareno, que vai salvar o povo dos seus pecados? O que tem a ver uma turma rica procurar um pobre recém-nascido no campo para o adorá-lo e prestar a ele culto? Quando nós lemos isso nas Sagradas Escrituras, nós começamos a tomar uma dimensão do que é que Jesus veio fazer sobre a face da terra, como o Fábio falou aqui na abertura. Uma salvação além dos muros da tradição, além dos muros da religião, além dos muros da etnia, além dos muros dos dogmas da fé. Uma salvação que é integral e uma salvação que é universal. Esse é o Natal, essa é a ressignificação do Natal, porque nós precisamos enxergar o contexto real do qual Jesus nasceu, para compreendermos a profundidade desse evento. Se primeiramente os pobres e amaldiçoados o adoram e o veem, agora chegou a hora dos gentios, agora chegou a hora daqueles que tinham posses, agora chegou a hora daqueles que não conheciam e não pertenciam às tradições judaicas e hebraicas da época. Chegou a hora deles se encontrarem com o Salvador, e chegou a hora deles prestarem o culto. Por que essa informação é importante? Porque nós estamos falando de árabes, nós estamos falando de um outro povo, nós estamos falando de gentios. Então, quando eu venho para as Sagradas Escrituras, que me apontam os magos, que me apontam essa turma que procurou a salvação e encontrou a salvação, eu começo a tomar uma dimensão muito maior do que é Jesus, de quem é Jesus, do que fez Jesus. Uma salvação que é integral e universal. Ele salva as pessoas, Ele salva e liberta todos aqueles que o procuram, que o encontram, que olham para o céu procurando uma luz e encontram essa luz a partir de agora. Eles encontram. Pastor, mas eles são gentios. Beleza. Encontraram o Salvador. E é interessante que, se você ler o verso 11 e 10 aí do capítulo 2, vai dizer assim que Herodes diz assim, achem o menino e depois venham aqui me falar, porque eu também quero adorá-lo. Herodes estava dando migué, porque Herodes queria matar, e provavelmente há quem diga, enfim,
Jesus, quando os magos encontraram Jesus, ele já tinha provavelmente 2 anos. Porque demoraram para encontrar. É por isso que Herodes manda matar todo mundo de 2 anos para baixo, para não ter margem de erro. Então, essas informações são muito importantes para nós entendermos Natal como uma salvação integral. Porque agora, Jesus, que foi adorado pelos judeus, pelos pastores e pelos pobres, é adorado pelos gentios. É adorado pelos gentios. E agora, a mensagem de libertação, ela que ecoa no primeiro século como libertação sociopolítica, agora não é só sociopolítica, agora ela é humana, universal. E é interessante que, se você abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 13, no verso 5, nós vamos ter um entendimento interessante sobre isso. Porque em Lucas capítulo 13, no verso 5, Herodes acaba de cometer uma chacina. Herodes acaba de cometer uma chacina, e os discípulos ficam sabendo dessa chacina. O que aconteceu nessa chacina de Herodes? Aconteceu que ele matou os judeus na hora do sacrifício de adoração. Para nós hoje, era como se ele tivesse mandado entrar na igreja os soldados no culto de ceia do Senhor e matado o pastor, os diáconos e todo mundo na hora da ceia. Então os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, Herodes cometeu uma carnificina, Jesus, ele matou os judeus no meio da adoração. E eles, contando isso para Jesus, eles imaginam que Jesus vai rasgar as vestes, ficar em pano de saco e dizer assim: ah, meu Deus, até quando Herodes vai nos matar? Até quando essa opressão vai continuar? Até quando? E Jesus, diferentemente da expectativa dos judeus do primeiro século, Jesus diz assim: se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão como eles. Por quê? Porque a salvação, agora ela toma uma outra dimensão. Não era só de libertação sociopolítica, mas era uma libertação integral do indivíduo para uma nova perspectiva de vida. Porque, como diria Desmond Tutu, um pastor anglicano, prêmio Nobel da Paz, o primeiro negro prêmio Nobel da Paz, segundo, Nobel da Paz, ele diz o seguinte: se um elefante pisa no rabo do rato, atenção, hein, com as metáforas, e eu digo ao elefante: elefante, você está pisando no rabo do rato, mas o rato é um opressor de ratos, e eu não digo nada para o rato, do que me adianta libertar o rato? Os oprimidos são os primeiros a oprimirem. O sonho de todo oprimido é se tornar um opressor. Existe uma pesquisa fantástica que diz assim, que a pessoa, quando ascende socialmente, os primeiros que ela humilham são aqueles que eram da classe de baixo. E o sonho daquele que está na classe humilde é um dia poder levar a sua esposa num restaurante chique para humilhar o garçom e ser tratado como rei. Essa é a libertação de Jesus. É isso que Jesus vem fazer, nos libertar dessa condição. Tanto aquele que oprime como é oprimido precisa da salvação, precisa da cura dada por Jesus para ressignificar a sua vida, para reinterpretar a sua vida agora dentro de uma perspectiva não mais religiosa, não mais do gueto, não mais da sua cor, não mais da sua classe social, mas agora é humana. E isso acontece
dos ricos para os pobres, e se os pobres não forem libertos por Jesus, vai acontecer dos pobres para com os pobres e dos pobres para com os ricos, e aí nós vamos ter uma guerra civil de classe, todo mundo querendo oprimir todo mundo, e nesse ciclo de opressão ninguém é salvo, e o inferno sapateia em cima da dignidade dos homens. Então, quando Jesus vem, primeiro aos pastores, primeiro aos rejeitados, os amaldiçoados, e depois encontra-se com os gentios, e aqueles que têm posse, é porque há uma salvação para todo mundo, há uma perspectiva para todo mundo, para que ressignifique as suas relações. Natal é uma ressignificação do amor. Qual a ressignificação? Agora as minhas relações humanas vão partir da ótica de Jesus, é por isso que eu preciso de salvação. Queridos, você não precisa de salvação para se livrar do inferno. Salvação não é para te livrar do inferno. A salvação é para te livrar do pior que você pode ser. Não há inferno pior do que o inferno interior. Porque o inferno interior, ele queima o lado de dentro e queima toda a casa. E Jesus nos liberta desse inferno, para que nós possamos ser a sua imagem e semelhança, sermos a luz da sua inspiração e ressignificarmos a nossa vida. É por isso que nós lemos o texto base: Ele virá e salvará o seu povo do seu pecado. Qual pecado? O ser dono de si mesmo, o de produzir inferno em si e na vida dos outros, o de não aprender a lidar com os outros, o de tornar a salvação, a religião, o seu carro, o seu trabalho, como muros de salvação, como muros que separam, que segregam. Nós somos salvos por Jesus para nos tornarmos a sua imagem e semelhança. Nós somos salvos por Jesus para que nós, em Jesus, nos tornássemos novas criaturas à sua imagem e semelhança, meus irmãos. Criaturas que agora não mais odeiam, mas agora são capazes de amar. É por isso que ele disse: se alguém der um tapa no seu rosto, dê a outra face. Ele não está falando de ser besta, de ser abobado, ou de ser burro. Ele está falando sobre ressignificar o amor, ressignificar as relações. Ele está falando de perdão, ele está falando sobre uma nova forma de ser, e é disso que nós somos salvos, da forma que nós somos, e nós podemos ser nova gente, nós podemos ser novas pessoas, nós podemos. Necessário vos é nascer de novo, necessário vos é nascer de novo, necessário vos é nascer de novo, diz Jesus. Nova gente, novas pessoas. Por que nós precisamos encontrar esse caminho? Porque é através desse caminho que nós nos tornamos a igreja de Jesus. É através desse caminho de salvação que nós encontramos a essência da igreja de Jesus. Quando nós somos salvos, nós nos tornamos tão à imagem de Jesus, que nós nos tornamos incapazes de ser preconceituosos, misóginos, homofóbicos, heterofóbicos, racistas, classistas. Por quê? Porque agora Jesus é tudo em todos. Agora Jesus é tudo em todos, então não há mais ninguém diferente. Todos somos um em Cristo Jesus. Quando nós somos salvos, nós começamos a entender que nós somos uma raça. Qual raça? Humana. Há um poeta judeu que diz o seguinte, que Hitler não matou 6 milhões de judeus. Hitler matou, ele diz assim, Hitler não matou 6 milhões de judeus. Hitler matou um judeu 6 milhões de vezes. Isso é unidade de raça.
Por isso que quando alguém é humilhado por causa da sua cor de pele, e eu não me compadeço disso, eu preciso ser salvo. Antes de ontem, na Avenida Paulista, um homem foi morto por causa da sua opção sexual. Se eu não me compadecer disso, eu preciso ser salvo por Jesus. Se um pai que está esperando o seu filho encostado num guarda-chuva e é fuzilado pela polícia, morre porque está encostado num guarda-chuva e foi confundido com um fuzil, e eu não me compadecer disso, alguma coisa está errada no meu processo de salvação, porque a dor do outro não está me fazendo doer. Se uma moça é abusada, e eu digo que ela fez alguma coisa para ser abusada, devia estar de short curto ou provocando, eu tomo o lado do que abusa e não tomo o lado do abusador, alguma coisa está errada no meu processo de salvação. Porque a igreja de Jesus é aquela que tem a capacidade de se compadecer de todos aqueles que estão derramando as suas lágrimas. E se voltar contra todos aqueles que fazem as lágrimas serem derramadas. Bem-aventurados são vocês que choram, porque vocês serão consolados, não é? Uma das bem-aventuranças de Jesus? Bem-aventurados são vocês, os pacificadores. Bem-aventurados são vocês que são injuriados por causa do meu nome. Essa é a característica da igreja de Jesus, porque essa é a característica daqueles que vão se unindo porque foram salvos, se tornaram humanos, e toda dor humana é trazida para si, e nós começamos a sentir as dores do mundo. Esse é o convite de Jesus, que a gente possa sentir a dor do mundo, mas nós só vamos ser capazes de sentir a dor do mundo quando Jesus nascer dentro da gente. Quando nós ressignificarmos o Natal, quando o Natal deixar de ser um presépio, quando o Natal deixar de ser a ceia com a família que você não queria estar no final do ano, quando o Natal deixar de ser aquele momento que você fica mais solidário porque tem campanhas de fraternidade e solidariedade espalhada por todos os cantos, quando o Natal deixar de ser colocar a toquinha vermelha, quando o Natal deixar de ser você ficar compartilhando no Facebook, o Natal não é Papai Noel, o Natal é Jesus Cristo, beleza, que bonito, o Natal não é Papai Noel, é Jesus Cristo, mas que Jesus, que Jesus nós estamos falando? De qual salvação nós estamos falando? A salvação que é moral? Uma salvação que nos faz simplesmente agora andar de terno e gravata? Uma salvação que nos faz agora não mais ouvir Bidiz e ouvir Cassiane? Deus me livre. Que salvação é essa? Que nós nos tornamos crentes, confessamos Jesus, ouvimos música gospel, colocamos a Bíblia debaixo do sovaco, vamos para a igreja, mas nós somos os primeiros a dizer que quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Rapaz, vocês lembram desse DVD? Eu passava isso para as minhas crianças, o DVD do Diante do Trono, irmãos, para crianças. Dizia assim: quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Eu falei, que terrorismo lascado, rapaz. É assim, nós vamos fazendo lavagem cerebral, nós vamos fazendo lavagem, e esse Deus que vai mandar um raio, vai mandar um câncer se você continuar pecando, esse Deus que vai te fazer perder o emprego, esse Deus que vai te fazer acabar com o seu casamento se você continuar do jeito que você está, esse Deus que vai fazer atrocidade se você não mudar de vida. Desse Jesus que nós estamos falando? Como diria Rubem Alves, do Deus dos crentes eu sou ateu.
E nós precisamos encontrar essa salvação que nos torna misericordiosos, essa salvação que nos torna compassivos, essa salvação que nos torna mais humanos, seja rico, seja pobre, seja gentil, seja judeu, seja quem for, preto, branco, gordo, magro, alto, baixo, do olho azul, cabelo ruim, cabelo liso, careca, como esse que vos fala, está ficando, enfim, uma salvação universal para todos, e cada qual com o seu jeito, com a sua com a sua individualidade, e nessa pluralidade nós somos capazes, por causa do amor, de conviver, de se respeitar, de caminhar junto. Eu imagino uma floresta, meus irmãos. A igreja é como uma floresta, uma igreja salva é como uma floresta. Quantos aqui já entraram na floresta? Se não entraram, já imagina, né? Então, tem árvore alta, não tem? Tem árvore baixa, não tem? Tem árvore que dá fruto, não tem? Tem árvore que não dá fruto, não tem também? Tem árvore que encosta uma na outra, enrola e vai crescendo enrolado na outra árvore, não tem também? E não tem grama no chão, umas plantas que nascem rasteiras no chão? Tem também. A igreja é assim, tem gente de todo tipo. A salvação, ela proporciona esse ambiente nas comunidades que se encontram, essa pluralidade, essa diferença, mas nós precisamos dessa diferença, é essa diferença que nos torna únicos, as nossas diferenças, já diria Voltaire. E aqui, eu faço um outro exemplo da natureza que eu citei no vídeo recentemente. Nós somos como os porcos-espinhos do norte do Canadá. Muito frio, e eles precisam ficar juntinhos uns dos outros para não morrerem congelados, porque o calor passa um para o outro e eles se mantêm aquecidos. Só que não nos esqueçamos, eles são porcos-espinhos. E nesse ajuntamento, um espeta o outro. Tuim. Au. Você me espetou aqui. É porque está muito próximo. E sangra. Só que se eles se afastarem, eles morrem. Então, quando nós somos salvos, nós aprendemos a lidar com os espinhos uns dos outros que às vezes nos ferem. Mas por causa da salvação, que é para o grego, que é para o gentil, que é para o judeu, que é para o árabe, que é para o rico, que é para o pobre, nós começamos a compreender essa dimensão humana maravilhosa, que é complicada para dedéu, é um de um jeito, o outro de outro jeito, um pensa assim, o outro pensa assado, e às vezes um espeta o outro. Aí eu me lembro de Provérbios dizendo, assim como ferro afia o ferro, o amigo faz o amigo, ou seja, ferro no ferro sai faísca, esquenta. Os relacionamentos são assim, mas isso já não mais nos separam, isso nos ajunta, isso nos traz para perto, porque agora as nossas diferenças nos unem no quê? No amor, porque nós somos salvos de nós mesmos, nós somos salvos, foi para isso que Jesus veio, para nos salvar do nosso individualismo. Essa é a ressignificação do amor que eu queria finalizar essa série. Jesus veio para nos salvar. Yeshua é aquele que salva, é aquele que liberta do quê? Desse mal que habita em cada um de nós, que nos faz individualistas, egoístas, egocêntricos, idólatras do nosso próprio ego. Eu chamo de ególatras. É aquele cara que sobe no Cristo Redentor, meus irmãos, e diz assim: o que você está fazendo em cima do Cristo? Estou vendo como é que fica o Rio de Janeiro sem eu. É esse tipo de gente. É esse tipo de gente. Na igreja, estão salvos. Deveria. Na igreja estão salvos. Repito, deveria. Existe a partilha, existe a tolerância, existe o respeito, porque Jesus Cristo é tudo em todos. É para isso que nós somos salvos, para Ele ser tudo nas nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo alcançou a salvação, e quando alcançou a salvação, disse: agora
Agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu quero concluir. Dizendo que a salvação precisa chegar para o mundo. Quantos concordam? Digam amém. A salvação precisa chegar para o mundo, amém? Para livrar o povo dos seus pecados, amém? Amém? Mas não adianta nós tirarmos as pessoas dos bares, se nós não tirarmos ela do seu egoísmo. Não adianta nós tirarmos as pessoas das drogas, se nós não tirarmos elas do mal que habita dentro delas. Não adianta nós tirarmos uma pessoa da fome, se nós não tirarmos ela do egocentrismo dela. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de esperança, o mundo precisa de salvação. A minha oração é que nessa ressignificação do Natal, a ressignificação do amor e uma salvação que é integral, nós possamos ser salvos dos nossos pecados, salvo dos nossos pecados, de nos esquecermos do próximo e de nos esquecermos de quem nós somos. Deus nos salva de nós mesmos e nos salva de nos tornarmos um caos para o outro. Por isso que a salvação é integral. O mundo precisa de paz. Sejamos os verdadeiros agentes da paz. O mundo precisa de esperança. Sejamos aqueles que levam a esperança. Mas já não mais para trazer as pessoas para a igreja, sabe? Já não mais para dizer que tem a fé certa. Já não mais para ficar competindo com a cunhada que é católica. Já não mais para competir com aquele cunhado mala que é de outra igreja. Mas que seja simplesmente por uma essência, que eu quero chamar aqui a essência do amor, descrita por Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Você pode dar o seu corpo para ser queimado, você pode repartir tudo que você tem para com os pobres, mas se você não tiver amor, de nada vai valer. Que a nossa essência seja o amor. Que se nós formos repartir tudo que a gente tem, que seja por amor. Se nós vamos falar de Jesus, que seja pelo amor. Se nós vamos abraçar alguém, que seja por amor. Se nós formos auxiliar alguém, que seja por amor. Se nós formos, irmãos, atender alguém, aconselhar alguém, dizer não faça isso, não adultere, não traia o seu marido, não traia a sua mulher, que não seja pelos motivos religiosos, morais, mas que seja tão somente pelo amor. Porque no amor, como diria Santo Agostinho, não erraremos. No amor não há margem de erro, porque o amor é perfeito. O apóstolo Paulo diz: nós vemos como ainda uma imagem embaçada. Mas quando vier aquele que é perfeito, nós discerniremos. E aquele que é perfeito é amor. Ele está falando do amor. A minha oração é que sejamos capazes de amar. E se você começar a cantar com verdade, com integridade, outros vão te acompanhar. Nós vamos cantar essa canção chamada A Paz, do Roupa Nova. É um louvor maravilhoso. E nós vamos adorar ao Senhor como oração. E a minha oração é que ela inunde o seu coração aqui essa noite, no encerramento dessa nossa série de mensagens. Que você saia daqui cheio de esperança, para ser esperança. Que você saia daqui cheio de amor, para levar esse amor para sua casa.
para os seus filhos e filhas, para os seus pais, para os seus tios, para os seus netos, para onde você pisar, para que tudo aquilo que o Senhor te der para fazer na sua mão, você faça com muito amor. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos cantar essa canção com muita alegria, e a minha oração é que nós possamos inspirar as futuras gerações com muito amor e muita esperança, dando bom exemplo de fraternidade, generosidade e serviço ao próximo. Amém.